Fala galera, beleza? Professor Daniel, eu vou começar aqui com vocês uma aula sobre complementos verbais. Vou tratar sobretudo dos complementos especiais, tá? É só projetar minha tela para vocês e nós possamos iniciar os nossos trabalhos. Complementos especiais. Vamos lá. Vou pegar aqui minha caneta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre esses complementos especiais. E o que são esses complementos especiais? É o objeto direto preposicionado, o objeto pleonástico, e em um dos casos lá dentro eu vou mostrar uma questão de objeto direto interno, beleza? Mas o foco da aula é o objeto direto preposicionado e o objeto pleonástico. Esse objeto pleonástico pode ser tanto direto quanto indireto, tranquilo? Vamos lá. Primeiramente, eu preciso que vocês tenham em mente o que vem a ser um objeto direto. Se eu coloco assim, o gato comeu, comeu, vamos ver o que ele pode ter comido. Comeu peixe. Vou colocar assim, o peixe. Você tem a seguinte situação. Você tem o verbo comer, e aí você tem dois substantivos preposicionados. Você tem, antecedidos de artigo, não é preposicionado. Você tem esse substantivo aqui, o gato, e você tem esse substantivo aqui, peixe. Beleza, o grande lance é quem comeu quem aí. Pela semântica do período, você já sabe que quem praticou a ação de comer foi o gato. Ah, professor, mas tem peixe que pode comer gato. Lógico, se estiver falando de uma piranha, o gato caiu lá dentro machucado, dentro da água, de fato isso vai acontecer, mas não é sempre, né? Não são todos os peixes. Então, vamos dizer que o gato seja o meu sujeito. Quem come, come algo. Então, o verbo transitivo direto. Quem foi comido aqui? Quem sofreu a ação de ser comido? Foi o peixe. Então, eu chamo isso aqui de objeto direto. Aqui, a gente viu que eu tive que fazer uma explicaçãozinha para a gente ter certeza quem praticou e quem sofreu a ação. Agora, se eu fizesse assim, ó, se eu colocasse bem assim, ó, comprei um quadro. Se eu fizesse dessa forma, aí você já não mais teria a dúvida de quem de fato comprou e quem foi comprado nesse contexto, não é isso? Porque você tem aqui, ó, comprei, é o meu verbo. Quem é o sujeito? Você vê pela terminação desse verbo que o sujeito é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial e tem como referente o pronome eu. Bacana? Então você já sabe que o sujeito é oculto. Quem compra, compra algo, você também sabe disso. Sabe que o verbo é transitivo direto. O que foi comprado? Um quadro. Então, com isso, nós já temos que o objeto direto, na voz ativa, na voz ativa, é quem? É o termo que sofre a ação verbal. Esse é o meu objeto, é o termo que sofre a ação verbal. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Esse é o objeto, ou nesse caso, objeto direto. Tranquilo? O problema todo era isso aqui, ó. Em algumas situações, eu vou precisar de algum mecanismo para diferenciar o objeto do sujeito. Isso aqui é o que nós chamamos de ambiguidade. Essa ambiguidade, ela ocorre do ponto de vista semântico. E aí, para nós corrigirmos essa questão semântica, nós fazemos uso de um artifício. Esse artifício é o objeto direto preposicionado. Beleza? Já vimos, o objeto direto é aquele que não vem regido de preposição.
obrigatória, mas em alguns casos eu preciso colocar uma preposição antes dele para desfazer qualquer tipo de ambiguidade. Beleza? Então vamos observar aqui um exemplo. Ó, primeira situação que eu falei de uso do objeto direto preposicionado é quando é preciso evitar a ambiguidade. Tá aqui. Foi aquele nosso primeiro caso. Agora eu vou colocar outra situação para vocês. O cachorro perturbava o vizinho. Bacana. Tá aqui. Quem é que perturbava quem aí? Eu tenho de novo dois substantivos com estruturas sintáticas idênticas. Eu tenho um substantivo núcleo e um determinante. Eu tenho um substantivo núcleo e tenho um determinante. Então as estruturas são sintaticamente idênticas. Como que eu vou saber se era o cachorro que perturbava o vizinho ou era o vizinho que perturbava o cachorro? Como eu vou saber se isso daqui está na ordem direta, sujeito, verbo e complementos, ou se ele está na ordem indireta, complemento, verbo, sujeito? Como que eu vou saber? Como que eu vou fazer para diferenciar isso daqui? Como eu vou saber se isso daqui também não está certo? O vizinho, o cachorro perturbava. Se era o vizinho que estava perturbando o cachorro, era o cachorro que estava perturbando o vizinho. Como que eu faço para desfazer essa situação? Muito simples. Eu vou preposicionar o meu objeto e aí eu vou resolver esse problema. Se eu colocasse assim, ó, ao cachorro perturbava o vizinho, eu estou dizendo que o vizinho é o sujeito, eu estou dizendo que ao cachorro, isso daqui é o meu objeto direto preposicionado. Colocando esse termo aqui, colocando, na verdade, termo não, colocando esta preposição aqui, eu faço com que o cachorro vire o meu objeto e o vizinho torne o sujeito. Agora, se eu quisesse fazer o contrário, eu poderia fazer assim: o cachorro, né? Vou repetir: o cachorro perturbava, perturbava ao vizinho. Perceba, perceba que agora eu peguei a preposição que estava aqui anteriormente, que eu havia colocado, e coloquei no segundo termo. Isso faz com que o cachorro deixe de ser o meu objeto, torne a ser o meu sujeito. Ele passa a ser o meu sujeito. O verbo continua sendo transitivo direto, quem perturba, perturba algo ou alguém. Nesse caso aqui, agora, eu tenho como objeto direto o termo ao vizinho. Só que não é um simples objeto direto, é um objeto direto preposicionado. Beleza? Perceba, essa preposição, do ponto de vista sintático, ela não é obrigatória, já que eu estou diante de um objeto direto. Mas, do ponto de vista semântico, para desfazer a ambiguidade entre quem é sujeito e quem é objeto, eu lancei mão dessa preposiçãozinha aqui. Tranquilo? Massa? Espero que tenha entendido essa parte para desfazer a ambiguidade, porque não é só nesse caso que nós usamos um objeto direto preposicionado. Quando nós queremos dar ênfase ao objeto, nós também fazemos uso dessa preposição. Ou quando nós queremos tornar a frase mais elegante, mais polida. Tá? Não são sinônimos aqui, beleza? Mas é isso, ó. Adoro a meu pai. Quem adora, adora algo ou alguém. Ele colocou essa preposição antes do objeto direto para dar maior expressividade, para ficar mais bonitinho, ficar mais elegante, beleza? Então, aqui, de novo, nós temos um objeto direto preposicionado, tranquilo? Tem outros exemplos também, né? Aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, mesma coisa, você vai colocar um objeto, uma preposição antes do objeto direto para dar maior expressividade para a sentença, e aí esse objeto passa a ser chamado objeto direto preposicionado. Essa preposição poderia ser retirada aqui, poderia ser retirada aqui. Essa preposição não é obrigatória, visto que os verbos que aí foram colocados são verbos transitivos diretos. Beleza. Eu também posso
nesse caso aqui, posso não, devo, colocar uma preposição antes do objeto direto, quando esse objeto for representado por pronomes oblíquos tônicos. Lembrando, o pronome oblíquo tônico é aquele que vem preposicionado, tá? E o pronome relativo quem? Antes desses carinhas, eu coloco uma preposição. Vamos lá. Quem chama, chama alguém. Beleza? Chama alguém. Objeto, o verbo aqui é transitivo direto. Beleza. Isso aqui seria um objeto direto. Mas perceba que o núcleo desse objeto é um pronome oblíquo tônico, o que faz com que eu seja forçado a colocar uma preposição antes desse objeto. Se eu coloco uma preposição antes desse objeto direto, eu estou diante do que a gente chama de objeto direto preposicionado. Por quê? Porque o núcleo desse objeto é um pronome oblíquo tônico. Beleza? Caso o objeto direto tenha como núcleo também o pronome relativo quem, como eu falei anteriormente, também sou obrigado a colocar essa preposiçãozinha. Suas atitudes enganam a quem? É a pergunta. Engana algo ou alguém. No caso, engana alguém. Verbo transitivo direto. Mas como eu tenho o pronome quem funcionando como núcleo desse objeto, eu tenho que colocar a preposiçãozinha antes dele, o que faz com que esse objeto direto seja um objeto direto preposicionado. Beleza? Usando o pronome quem como objeto direto, você deverá colocar uma preposição. Essa preposição não é obrigatória do ponto de vista do verbo, e sim por causa do núcleo desse objeto, o que faz com que a preposição não seja obrigatória do ponto de vista sintático, e sim do ponto de vista semântico. Tranquilo? Vamos lá, mais um caso. Quando esse objeto representa parte de alguma coisa, eu também tenho que colocar essa preposiçãozinha para desfazer qualquer tipo de ambiguidade. Quando eu digo assim, comi daquele bolo, é diferente de dizer que eu comi o bolo. São coisas muito diferentes. Se eu digo comi o bolo, estou dizendo que eu comi o bolo inteiro. Objeto direto, verbo transitivo direto, sujeito oculto. Quando eu digo comi o bolo, estou falando que eu comi o bolo inteiro. Quando eu coloco a preposição de, coloquei no lugar errado, preposição de, aqui, eu faço com que essa ideia de comer o todo torne-se a ideia de comer parte. Então, comi daquele bolo significa dizer que eu comi parte do bolo, não comi o bolo inteiro. Mas bacana, quem come, come algo. O que significa dizer que esse objeto é um objeto direto. Mas foi usada uma preposição para que esta ideia não fosse a ideia do todo, e sim a ideia de parte. O que a gente chama isso aqui de objeto direto preposicionado. O uso da preposição aqui, mais uma vez, não foi sintático, e sim semântico, o que faz com que eu chame isso de objeto direto preposicionado. Ah, professor, mas a estrutura não é a mesma. Comi o bolo e comi daquele bolo. Tá, então você pode trocar esse o por aquele e ver se não faz o mesmo sentido. Comi aquele bolo. Continua sendo a ideia do todo. Comi daquele bolo, aí você comeu parte do bolo. Tranquilo? Objeto direto preposicionado. Vamos observar mais situações aí de objeto direto preposicionado. Você vai fazer isso também, o uso do objeto direto preposicionado, quando você tiver um núcleo de um objeto representado por um substantivo próprio
ou um substantivo comum que designe o nome de pessoa, beleza? Substantivo próprio ou substantivo comum que designe o nome de pessoa, ou por um pronome indefinido, também designando pessoa. Bacana? Vamos lá. Tenho apenas a João. Quem tem, tem algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Sujeito oculto, referente eu. Bacana. A João é o meu objeto direto, porque quem tem, tem algo ou alguém. Bacana. Objeto direto, mas regido de preposição. Então, eu chamo isso de objeto direto preposicionado. Por que que nós usamos essa preposiçãozinha aqui, ó? Por que que nós usamos essa preposição? Porque você observa que o núcleo desse objeto é um nome que designa pessoa. É um substantivo que designa pessoa. Substantivo próprio comum designativo de pessoa faz com que eu faça o uso do pronome, ou do pronome da preposição antes do objeto. Tranquilo? Outra situação. Não tenho a ninguém. Mais uma vez, nós sabemos que o verbo ter é um verbo transitivo direto. Eu tenho como objeto esse termo aqui, objeto direto. O sujeito, nós sabemos que é um sujeito oculto, bacana. Só que esse ninguém, como núcleo desse objeto, ele designa o quê? Ele designa pessoa. Se ele designa pessoa, nós temos aqui, ó, ou pronome indefinido designativo de pessoa, você faz o uso da preposição. Fazendo o uso da preposição, o objeto deixa de ser um simples objeto direto para partir disso virar um objeto direto preposicionado. Bacana? Qualquer coisa você entra em contato comigo se ainda continuar com dúvida. Antes de fazer o exercício que aqui está, vamos observar o seguinte: quais são os casos, então, de objeto direto preposicionado? Vamos fazer uma revisãozinha antes do exercício. Você vai fazer isso para evitar ambiguidade. Quando você tem dúvida entre quem é o sujeito e quem é o objeto, você coloca uma preposição naquele termo que vai ser o objeto. Bacana. Você pode fazer isso para dar ênfase ou tornar a frase mais elegante. Você vai enfatizar o objeto ou deixar a frase mais expressiva, mais bonitinha. Você também pode e deve usar quando o objeto direto, o núcleo, for representado por um pronome oblíquo tônico ou por um pronome quem. Toda vez que você tiver pronome oblíquo tônico ou pronome quem, sendo o núcleo do objeto, você vai colocar uma preposiçãozinha. Lembrando que essa preposição não é obrigatória do ponto de vista do verbo, por isso eu não posso chamar de objeto indireto. Bacana. Eu também uso quando eu quero desfazer a ideia do todo e passar para a ideia de parte desse todo. Tá? Também faço uso da preposição quando eu tenho um substantivo próprio ou comum designando uma pessoa, o nome de uma pessoa, ou quando eu tenho um pronome indefinido designando também pessoa. Só lembrando, pronome indefinido foi visto lá no conteúdo de revisão das classes gramaticais. Tranquilo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode pegar uma gramática, pegar o seu livro, dar aquela observadinha. Agora vamos ao exercício, para a gente poder fechar essa aula. Observe a frase do poeta Paulo Leminski. Repara bem no que não digo. Repara bem no que não digo. Eu tenho dois verbos, né? Eu tenho um verbo aqui, eu tenho um verbo aqui. Eu tenho uma oração terminando aqui e essa oração começando aqui. Legal. Vamos observar o que a questão quer da gente. Sobre a relação sintática entre os termos, é correto afirmar que... Relação sintática. Você já tem aqui a resposta, mas vamos tentar entender o porquê que as outras não são corretas, tá? A relação sintática entre os termos. Ele está falando de análise sintática. Ele está falando de termos essenciais, está falando de termos integrantes, termos acessórios, ele está falando desse tipo de situação, e você precisa dominar essa questão de análise sintática aí. Vamos lá. Primeira coisa que ele diz: o verbo reparar tem sentido de consertar.
Aqui, quando ele fala sentido, a gente não está falando mais de sintaxe, a gente está falando de semântica. Significação das palavras. Observe dentro da oração. Troque o verbo reparar pelo verbo consertar e vê se faz sentido. Conserta bem no que não digo. Se isso não pode ser afirmado, então já está errado. A letra A não posso mexer com ela. Letra B é o nosso gabarito. Né? Vamos observar as outras. Depois eu volto na B. C. O verbo reparar tem sentido de consertar. Poxa, de novo, falando besteira. O verbo reparar tem sentido de prestar atenção. Vamos observar se ele tem o sentido de prestar atenção? Eu vou trocar, então, o repara pelo preste atenção. Preste bem atenção no que não digo. Pô, ficou legal. Ficou bacana. Então, tem o sentido de prestar atenção. Até aqui está certo. Agora vamos ver se o resto da afirmação está correto ou não. E a preposição em introduz um objeto direto. Vamos observar. A preposição em está aqui. Ó. Eu tenho no. O que é esse no? Esse no é em mais o. Em preposição o pronome demonstrativo. Professor, por que isso é um pronome demonstrativo? Muito simples, cara. O que você tem que fazer? Substitui por um pronome demonstrativo correspondente a aquele ou aquilo, já que aqui é masculino. Preste bem atenção ou repara bem naquilo, em aquilo, naquilo que digo. Perceba que esse o pode ser substituído por aquilo, o que significa dizer que esse o é um pronome demonstrativo. Legal. Eu tenho preposição em mais pronome demonstrativo o. Ele diz que essa preposição introduz um objeto direto. Nós já sabemos que o objeto direto pode ser preposicionado. Pode ser preposicionado. Mas quando ele for preposicionado, tem de estar escrito preposicionado. Como não está escrito, então você já não pode afirmar que essa preposição introduz um objeto direto. Ela não introduz objeto direto, principalmente por causa da regência desse verbo. Quem repara, repara em alguma coisa. Então o verbo aqui já era transitivo e indireto, beleza? Quem presta atenção em alguma coisa, o que não é um objeto direto. O objeto direto até pode ser preposicionado, mas toda vez que ele for preposicionado, estará escrito que ele é um objeto preposicionado. Bacana? Objeto direto preposicionado. A letra E diz: o verbo reparar tem sentido de consertar. Então, nós já eliminamos a letra E. Vamos ver o que a letra B diz. O verbo reparar tem sentido de prestar atenção, já vimos que isso é correto, e a preposição em introduz um objeto indireto. Então, está mais do que correta essa afirmação, por isso ela é o meu gabarito. O que eu tenho que fazer diante dessa situação? Primeiro, eu observo a predicação do verbo. O verbo é transitivo direto ou o verbo é transitivo indireto. Se o verbo for transitivo direto e o complemento tiver uma preposição, se ele tiver uma preposição, obrigatoriamente eu tenho que chamar de objeto direto preposicionado. Se o verbo for transitivo e indireto, então o meu objeto será um... Vou fazer a seta para cá, que é melhor. Esse objeto será um objeto indireto. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Alguma dúvida sobre objeto direto preposicionado? Se você tiver alguma dúvida, você já sabe como me encontrar, beleza? Se você não tem o meio de me encontrar, está olhando pelo meu canal, o canal Sintaxe em Casa, então você precisa de uma gramática, eu recomendo que você pegue a gramática do Hernani Terra, curso prático de gramática. Se você for um estudante de algum concurso que não tenha gramática de referência, Hernani Terra é muito bom, ou você pode usar também a gramática do
Fernando Pestana, que é a gramática para concursos públicos, ou se você é estudante da SPSEX e está vendo meu vídeo, você quer fazer um concurso da SPSEX, né, um pré-SPSEX, então você precisa observar isso na gramática do Segala, que é a novíssima gramática da língua portuguesa. Tranquilo em relação a isso? Massa. Então, forte abraço e até a próxima.